Olá, apaixonados por filosofia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica até as origens do pensamento ocidental. Imagina um tempo em que a ciência, a filosofia e a religião eram uma coisa só, e mentes brilhantes tentavam decifrar os maiores mistérios do universo apenas com o poder da razão. Estamos falando dos pré-socráticos. E para nos guiar, vamos usar como base a incrível compilação da coleção Os Pensadores, da Abril Cultural, de 1973. Um agradecimento especial ao professor mestre João Paulo Dantas, cujo resumo fantástico inspirou este roteiro e nos ajudou a organizar todas essas ideias. Preparados? Então vamos lá! Tudo começa em Mileto, uma cidade cheia de vida e comércio na Grécia Antiga. Lá encontramos o primeiro filósofo de que temos notícia, Tales de Mileto. Ele olhou para o mundo e fez uma pergunta revolucionária: do que tudo é feito? E a sua resposta foi: água. Para Tales, a água era a arché, o princípio fundamental de tudo. Ela se transforma em gelo, em vapor. Ela nutre a vida. Foi o primeiro passo para deixar as explicações mitológicas de lado e buscar uma causa racional para a natureza, a physis. Ele também disse que tudo está cheio de deuses, sugerindo que há um princípio de movimento, uma alma, em todas as coisas. Logo depois de Tales, veio seu aluno, Anaximandro de Mileto. Ele pensou: se tudo veio da água, como o fogo existe? Ele propôs algo ainda mais abstrato. A. Arché. Não é um elemento que a gente conhece, mas algo infinito, eterno e indeterminado, que ele chamou de apeiron. Do apeiron, tudo surge, e para ele tudo retorna, num ciclo cósmico de justiça. É como se cada coisa que existe pegasse emprestado um pouco desse princípio, e no fim precisasse pagar a dívida, desaparecendo para que outras coisas possam surgir. Uma visão poética e poderosa do universo. E para fechar o trio de Mileto, temos Anaxímenes. Ele concordava que o princípio era um só, mas para ele era o ar. Por quê? Porque o ar é visivelmente transformável. Quando o ar se rarefaz, ele se torna fogo. Quando se condensa, vira vento, depois nuvem, água, terra e até pedra. Anaxêmenes trouxe de volta um elemento concreto, mas explicou a diversidade do mundo através de um processo físico: rarefação e condensação. Ele conectou a unidade do princípio com a multiplicidade das coisas que vemos. Era a ciência nascendo. Agora, vamos sair de Mileto e viajar para Samos, onde encontramos uma figura lendária: Pitágoras. Para ele e seus seguidores, a resposta para o mistério do universo não era uma substância, mas sim algo que estrutura tudo: o número. Os pitagóricos descobriram que as notas musicais podiam ser expressas por razões numéricas, criando a harmonia. Se a música é matemática, por que o cosmos inteiro não seria? Para eles, o universo era um grande sistema ordenado e harmonioso, governado por proporções matemáticas. O número era a chave para entender a estrutura secreta da realidade. Enquanto isso, em Colofão, Xenófanes estava preocupado com outra questão: os deuses. Ele olhava para os poemas de Homero e Hesíodo e criticava duramente a ideia de deuses com forma humana, cheios de falhas, ciúmes e raiva. Ele argumentava: se os bois pudessem desenhar, fariam seus deuses como bois. Xenófanes propôs a ideia de um Deus único, totalmente diferente de nós. Um Deus que é uno, imóvel, e que governa tudo apenas com o poder do seu pensamento. Foi uma das primeiras grandes críticas ao antropomorfismo e um passo gigante em direção a uma teologia mais filosófica. E agora, chegamos a um dos gigantes do pensamento: Heráclito de Éfeso, o obscuro. Sua frase mais famosa? Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Para Heráclito, a realidade fundamental é a mudança, o fluxo constante, o devir. Tudo está em transformação. Mas essa mudança não é caótica.
Ela é regida por uma lei universal, uma razão, que ele chamou de logos. O logos se manifesta através do conflito, da guerra, polemos, que é o pai de todas as coisas. É a tensão entre os opostos, dia e noite, quente e frio, vida e morte, que cria a harmonia do mundo. O caminho para cima e para baixo é um e o mesmo. A unidade está na própria contradição. Em oposição direta a Heráclito, temos a escola de Eleia, fundada por Parmênides. Se Heráclito dizia que tudo muda, Parmênides afirmava o exato oposto. A mudança é uma ilusão. Ele nos apresentou dois caminhos: o caminho da verdade e o caminho da opinião. O caminho da opinião é o que nossos sentidos nos mostram. Um mundo de mudança, nascimento e morte. Mas a razão, o caminho da verdade, nos mostra algo diferente. A razão nos diz: o que é, é. O que não é, não é. É impossível pensar no não ser. Portanto, o ser é tudo o que existe. E esse ser tem que ser uno, eterno, indivisível e, principalmente, imutável. Qualquer mudança implicaria que algo passou a ser o que não era, ou deixou de ser o que era, o que é logicamente impossível. Parmênides coloca a lógica acima da experiência sensorial. Para defender as ideias de seu mestre Parmênides, entra em cena Zenão de Eleia, o mestre dos paradoxos. Ele criou argumentos geniais para provar que o movimento e a multiplicidade, que percebemos com os sentidos, são logicamente impossíveis. O mais famoso é o de Aquiles e a tartaruga. Se Aquiles, o corredor mais rápido, der uma pequena vantagem a uma tartaruga, ele nunca a alcançará, porque para alcançá-la, ele primeiro precisa chegar onde a tartaruga estava. Mas nesse tempo, ela já andou um pouquinho mais. E assim, infinitamente. Os paradoxos de Zenão não queriam provar que o movimento não existe na prática, mas sim que a nossa concepção racional dele é cheia de contradições, fortalecendo a ideia de que o ser uno e imóvel de Parmênides é a única verdadeira realidade. Depois de Parmênides e Zenão, o pensamento pré-socrático precisava responder a um desafio: como conciliar a lógica do ser imutável com a evidente mudança que vemos no mundo? Surgem então os pluralistas. O primeiro deles é Empédocles, de Agrigento. Ele propôs que a arché não é uma, mas quatro: terra, água, ar e fogo. Essas são as raízes de tudo, eternas e imutáveis. O que nós chamamos de mudança, nascimento e morte é apenas a mistura e a separação dessas quatro raízes. E o que causa essa mistura e separação? Duas forças cósmicas: o amor, que une, e o ódio, que separa. O universo vive em grandes ciclos, ora dominado pelo amor, criando uma esfera perfeita, ora pelo ódio, separando tudo. Continuando com os pluralistas, temos Anaxágoras. Ele levou a ideia de mistura a um novo patamar. Para ele, em tudo há uma porção de tudo. Ele chamou essas partículas minúsculas e infinitas de sementes, ou homeomerias. Em um pedaço de pão, há sementes de cabelo, de osso, de tudo, mas predominam as sementes de pão. Mas como essa mistura inicial caótica se organizou para formar o mundo que conhecemos? Anaxágoras introduz uma força externa, uma mente cósmica, infinita e pura, que ele chamou de nous, ou intelecto. O nous deu o impulso inicial, iniciando um movimento de rotação que começou a separar e organizar as sementes, criando o cosmos. E finalmente chegamos à última grande teoria pré-socrática, o atomismo, de Leucipo e seu aluno mais famoso, Demócrito. Eles deram a resposta mais duradoura e influente ao dilema de Parmênides. A realidade é composta por duas coisas: átomos e o vazio. Os átomos são partículas indivisíveis, sólidas, eternas e em constante movimento no vazio. Eles têm diferentes formas, tamanhos e posições. Tudo no universo, uma pedra, uma árvore, você e eu, é apenas uma combinação temporária de átomos.
As qualidades que percebemos, como cor ou sabor, não estão nos átomos em si, mas surgem da forma como eles se arranjam e interagem com nossos sentidos. A mudança é real, mas é apenas a reorganização desses átomos eternos. Demócrito ainda desenvolveu uma ética baseada nisso, buscando a serenidade da alma. A eutimia. Ufa! Que viagem incrível! De Tales buscando a origem de tudo na água, até Demócrito explicando o universo com átomos e vazio, os pré-socráticos lançaram as bases para toda a filosofia e ciência que viriam depois. Eles nos ensinaram a questionar, a buscar explicações racionais e a nunca aceitar o mundo como ele aparenta ser. Cada um deles contribuiu com uma peça fundamental para esse quebra-cabeça gigante que é a realidade. Espero que vocês tenham gostado dessa maratona filosófica. Se este vídeo te fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações filosóficas. Comente aqui embaixo qual desses pensadores te impressionou mais. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!